Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico. Estamos aí para mais uma aula, né, de prolegômenos. É a quinta parte. Nós vamos falar sobre o panenteísmo. Falamos na última aula sobre panteísmo, vou falar sobre panenteísmo, deísmo e o politeísmo, ok? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Point, se inscreva aí, isso, ative o sininho da notificação. Você que já é inscrito, confere para ver se você continua com o seu sininho ativado aí, para você receber as notificações. Dê o like, não esqueça, né? Que você possa compartilhar essas aulas aí em grupos de WhatsApp, grupinhos de Facebook. E você também pode tornar-se um apoiador. Abaixo aqui no link da descrição nós temos o link do Apoia-se, com valores, né, com valor a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você estará fazendo parte aí do grupo de apoiadores, e fazendo isso você vai estar adentrando o nosso grupo do WhatsApp, e posteriormente você vai estar concorrendo aí mensalmente a um livro de teologia quando nós alcançarmos a meta financeira que está lá no link. Quando você entrar, você vai ver o valor da meta, tá bom? Vamos lá. Panenteísmo. Deus está no universo, segundo essa crença, né? O panenteísmo afirma que Deus habita o universo da mesma forma que uma mente habita um corpo. O universo seria o corpo de Deus, segundo esse pensamento. Entretanto, além do universo físico e real, existe uma outra pilastra de sustentação para Deus. Por esta razão, o panenteísmo é também chamado de teísmo bipolar. Olha, esta outra pilastra é o potencial eterno e infinito de Deus, o qual vai além do universo físico e real. E como o panenteísmo sustenta que Deus está em um processo constante de mudança, ele também é chamado de teologia do processo, né? Este ponto é de vista representado por Alfred Norton Eatham e Charles Hertzborn e Schubert Ogden. São os três proponentes dessa ideia de pensar, de entender que Deus o universo seria aí o corpo, né, de Deus, né? Lembra-se na última aula que eu falei que o panteísmo diz que tudo é Deus, Deus é tudo, ou seja, o planeta Terra, a natureza, as árvores, a criação. Deus seria a criação, Deus seria, né, os mares, Deus seria, né, o planeta Terra em si, as florestas, enfim. Só que o panenteísmo ele vai expandir essa questão, tendo uma perspectiva cosmológica. Ele vai dizer, olha, o universo seria aí o corpo de Deus. Deus ele está presente, Deus existe, só que na verdade Deus é o próprio universo. Ele é uma mente inteligente, só que quando a gente quer perceber Deus, é só nós olharmos para o universo, para as galáxias. Seria isso? É claro que não, né? Esse pensamento, segundo as escrituras, é um pensamento totalmente equivocado, mas tem muita gente que segue essa teologia, né? Essa teologia do processo, que é um equívoco, né? Aparentemente nos parece que é uma linha de pensamento sofisticada, então atrai muitas pessoas, principalmente estudantes, né? Existem muitas pessoas que se interessam muito por cosmologia, astronomia e não querem seguir ou crer no Deus revelado nas Escrituras Sagradas, mas ela entende e acha que essa ideia aí de que Deus é o próprio universo é uma ideia interessante, só que é um equívoco, né? O segundo linha de pensamento é o deísmo, não é teísmo não, deísmo com D. Deus, segundo esse pensamento, Deus está além do universo, mas não dentro dele, ok? Em suma, é a ideia de que Deus teria criado o universo, criado os homens, todas as coisas, e nos teria nos abandonado à nossa própria sorte. Deus não interviria na vida do homem, Deus não interviria por meio de milagres. Deus seria apenas um Deus transcendente, não imanente, se envolvendo e agindo na vida dos homens, né? O Norman Geisler diz o seguinte, o deísmo é semelhante ao teísmo, excluindo-se os milagres. Ele afirma que Deus é transcendente acima do universo, mas não imanente neste mundo, seguramente não de maneira sobrenatural. Semelhantemente ao ateísmo, o deísmo sustenta uma visão naturalista a respeito do funcionamento deste mundo.
mas da mesma forma que o teísmo crê que o mundo teve sua origem em um Criador. Em suma, Deus criou o mundo, mas ele não mais se envolve com o mundo criado, né? O deísmo ele começou a ser propagado com muito mais intensidade ali no século XIX, com muitos teólogos e pensadores ingleses, ok? E muita gente acredita nessa tese. Tem muita gente que não acredita que Deus possa intervir. Eu estava vendo ontem um documentário sobre os campos de concentração de Auschwitz, né, nazista, e eu vi um comentário, né, estava no YouTube, aí uma pessoa comentou embaixo, fazendo uma citação de um judeu, né, um judeu quando os aliados libertaram, né, os prisioneiros judeus dos campos, encontraram uma inscrição dentro de um alojamento onde os judeus ficavam ali em estado só esperando a morte, né? Um judeu teria escrito o seguinte: se esse Deus de fato existe, até acabou descambando pro ateísmo, né? Se esse Deus de fato existe, ele vai ter que me pedir perdão. Forte, né? Tamanha revolta desse judeu por ter sido ensinado, né, na cultura judaica que existe um Deus que é transcendente, mas é imanente. Mas quando eles viram ali a presença do mal, né, tudo que os nazistas fizeram com os judeus, eles duvidaram da existência de Deus ou, digamos assim, descambaram também para um deísmo, né, ainda que não muito declarado, um deísmo no qual um Deus que nos cria, mas nos abandona a nossa própria sorte. Né? Diz mais aqui, Norma, né? O Criador deu cordas na criação, como se faz com um relógio, desde então o mundo segue o seu curso de maneira independente, segundo esse pensamento. Né? Em oposição ao panteísmo, que nega a transcendência de Deus em favor da sua imanência, o deísmo nega a imanência de Deus em favor da sua transcendência. O deísmo é representado por pensadores como François Voltaire, grande filósofo aí, francês, né? Thomas Jefferson e Thomas Paine, né? E muitos outros pensadores e teólogos. Terceiro tipo de pensamento, o deísmo finito. Olha só. Um Deus finito existe tanto além quanto dentro dos limites do universo. Então falamos sobre o deísmo, agora estamos falando sobre o deísmo finito. O deísmo finito é semelhante ao teísmo, salvo o fato dele sustentar que o Deus que transcende o universo e está ativo nele não é um ser infinito, mas limitado na sua natureza e poder. Então, note bem, Deus agiria, Deus se mostraria, contudo ele não se mostra poderoso, é um Deus com poderes limitados. O termo El Shaddai, ou no grego Pantocrator, Deus Todo-Poderoso, simplesmente não existiria essa ideia de um Deus Todo-Poderoso, Pantocrator. Perdão. Todos os teólogos que seguem esse pensamento do deísmo finito, praticamente eles negam ou eles arrancam as páginas da Bíblia onde Deus se mostra, se revela como um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode todas as coisas, né? Eles, mas aqui, como o deísta finito geralmente concorda que o universo foi criado, mas nega qualquer intervenção milagrosa no seu âmbito. Um argumento comumente levantado a favor da limitação do poder de Deus é a aparente incapacidade de Deus em impedir o mal. Então, podemos dizer também, né, quem sabe ali muitos judeus, voltando a essa questão do sofrimento dos judeus nos campos de concentração nazista, muitos na prática experimentaram ou vivenciaram esse deísmo finito. Deus existe, ok, fomos ensinados na nossa tradição judaica que Deus existe. Mas por que ele não impede esse mal? Por que ele está permitindo tanta gente morrer de forma tão terrível? Crianças, inocentes, mulheres, idosos, doentes. Milhões e milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás, né? Nos campos de concentração nazista. Por que Deus não impediu o mal? Porque Deus permitiu que inocentes tivessem esse fim tão terrível, e tanta tortura e tanto sofrimento antes de chegarem à morte, né? Então a ideia de Deus não impedir o mal leva muitos pensadores a terem esse pensamento de que Deus não tem todo o poder. No Brasil também tem alguns
pensadores aí, um pensador aí que se declara pastor teólogo, é o Ricardo Gondini, né? Tem ensinado isso, esse pensamento aqui no Brasil, de um Deus limitado que não teria todo poder, ok? E o Norman Geisler vai dizer que John Stuart Mill, né, que foi filósofo, William James e Peter Bertossi são exemplos de aderentes a esta cosmovisão. Deísmo finito, a ideia de que Deus não teria todo poder. Deus até quer agir, mas não tem poder para impedir todo o mal. Deus não seria o El Shaddai, o Pantocrator, todo-poderoso, né? E por último, nós temos o politeísmo, né? Que é a crença em muitos deuses, né? A crença na existência de vários deuses. Norman Geisler diz o seguinte, que o politeísmo é a crença de que existem muitos deuses finitos. O politeísta nega qualquer deus infinito que transcenda este mundo, da forma como sustenta o teísmo. No entanto, crê que deuses finitos estão ativos neste mundo em oposição ao deísmo. Também em contraste com o deísmo finito, o politeísta acredita em uma pluralidade de deuses finitos, tendo cada um normalmente o seu próprio domínio de atuação. A crença de que um deus finito detém a liderança sobre todos os demais, tal como Júpiter era para os romanos, é uma derivação do politeísmo chamado de enoteísmo. Enoteísmo com H, né? É a ideia de que existe um Deus, mas ele não estaria sozinho no universo. Existiriam outros deuses nos quais ele seria superior, como na mitologia grega Zeus e na romana Júpiter, né? Alguns estudiosos acreditam que em alguns períodos, em determinados períodos na história dos judeus, alguns judeus teriam caído nesta falácia, nessa crença do enoteísmo. Muitos acreditavam, né? Muitos serviam, segundo esses pensadores, muitos serviam a Yahvé, só que acreditavam que Yahvé seria mais um Deus acima de outros deuses. Havia outros deuses e Yahvé seria um Deus maior, mais poderoso. Então, eu particularmente acredito, né, que quando você vai estudar sobre o judaísmo, existem vários judaísmos, né, o judaísmo, né, tardio, o judaísmo antigo, e as crenças elas são várias, né, vários tipos de mente, de pensamento, de interpretações da lei, dos profetas. Então muitas pessoas tinham pensamentos variados, né? E certamente existiam pessoas que acreditavam que existisse o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Yahvé, e outros deuses e que ele seria o Deus maior. Então serviam ao mesmo tempo vários deuses. Serviam Yahvé, tentavam adorar Yahvé e tentavam adorar outros deuses. E que era uma falácia, né? Ele diz o seguinte, que os principais representantes do politeísmo são os gregos antigos, os mormons e os neopagãos, tais como os Wiccas. Obviamente, se o teísmo é verdadeiro, todas as outras 6 formas de não teísmo são falsas. Deus não pode ser, por exemplo, ao mesmo tempo finito e infinito, pessoal e impessoal, estar além do universo e não estar além do universo, ser imutável, ou ao mesmo tempo ter a capacidade de fazer milagres e não poder realizá-los. Então, não existe a possibilidade dessas crenças, de todas essas crenças serem verdadeiras. Uma só é a verdadeira, e que nós sabemos é o teísmo. Ok? Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula de prolegômenos nós vamos falar sobre o pluralismo versus monismo. Ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.